O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, a nova gestão das perícias relacionadas a crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte. E ainda a posse da desembargadora Zeneide Bezerra como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. O trabalho realizado pelo Juizado Especial do Aeroporto de Natal, que abriu o canal direto com as empresas aéreas para solucionar demandas. E uma entrevista especial com o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Lanfredi. Continue conosco. Voltamos em instantes falando sobre a novidade na atuação da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. No intervalo, você confere os fatos que marcaram a Justiça Norte-Riograndense esta semana. Até já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou um censo dos servidores que atuam no Poder Judiciário Potiguar. A medida tem por finalidade formar um cadastro atualizado do quadro funcional de cada unidade jurisdicional e administrativa para realocar os servidores de acordo com a necessidade de cada órgão. O trabalho é uma medida do Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau do TJRN, em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica. Ela visa, como o próprio nome diz, dar ao primeiro grau de jurisdição, que são os juízes de direito, condições mínimas de trabalho, comparando com a força, tanto a força de trabalho dos servidores que ele possui, como a carga de trabalho, o número de processos distribuídos e acervo. Isso é para que haja uma distribuição proporcional àquele trabalho. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve por unanimidade a interdição parcial da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. A decisão foi tomada pelos desembargadores no julgamento do agravo regimental no mandado de segurança movido pelo governo do estado. O presídio abriga atualmente 320 presos a mais que a lotação máxima. Para o presidente do TJRN, o desembargador Cláudio Santos, para evitar novas rebeliões, é preciso urgência na melhoria das condições do presídio. Eu vejo com muita preocupação a situação do sistema prisional do Rio Grande do Norte, que é um estado pequeno, um estado pobre, mas que isso faz com que a dificuldade seja majorada e aumente. Vai chegar um ponto que nós não podemos nem ter previsão, infelizmente. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desenvolveu um novo sistema para controle de ponto dos servidores. O GRH Ponto dará acesso imediato às informações do banco de horas, tanto para o gestor quanto para o servidor. Segundo o chefe do Departamento de Projetos e Sistemas, Arão Lira, a tecnologia do ponto eletrônico digital recebeu um reforço com o uso de um leitor biométrico acoplado a um computador. A medida será aplicada a partir de outubro no TJRN. O sistema de controle de ponto por biometria ele vai trazer algumas vantagens, tanto para a gestão do Tribunal de Justiça, que contará com a ferramenta de apoio tecnológico, para fazer toda a parte de controle e planejamento de pessoal, tanto de transferência como cessão de pessoal, como também para o servidor que contará com uma ferramenta online onde ele vai poder verificar através do seu extrato de banco de horas, toda a sua frequência. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte publicou uma portaria delegando um novo responsável pelas perícias relacionadas a crianças e adolescentes. Além de desafogar o setor de perícias, a medida possibilita mais agilidade aos trâmites processuais em matérias relacionadas à infância e à juventude. A Portaria 1386 de 2015 transfere para a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, a SEIJ, o gerenciamento das perícias judiciais que envolvam crianças e adolescentes. A medida pretende garantir mais rapidez na tramitação dos processos nas varas da infância. A matéria que envolve hoje infância e juventude, a depender de perícia judicial, fica sob a responsabilidade da SEIJ.
e o núcleo continua funcionando normalmente para atender as demais unidades jurisdicionais. Os peritos e técnicos da Vara da Infância e Juventude conheceram os documentos que serão utilizados no trabalho da coordenadoria. Além disso, os servidores do apoio técnico da SEIG receberam treinamento no Núcleo de Perícias e na Secretaria de Orçamento e Finanças. Verificou tanto o fluxo quanto as questões burocráticas de cadastros, de atualização de contatos, o fluxo de pagamento, o fluxo de cadastro e de treinamento. Depois que eles se apoderaram desse conhecimento, depois treinaram também os técnicos que irão participar. Houve um curso de atualização para aqueles cadastrados e hoje nós nos sentimos preparados, sim, para atender essa demanda. Com a mudança, os magistrados devem encaminhar aqui para a SEIG todas as solicitações relativas à infância e à juventude, como as habilitações e perícias nos processos de adoção, apuração de atos infracionais, destituição do poder familiar. A coordenadoria fica responsável por designar o perito, acompanhar a execução do serviço e protocolar a ordem de pagamento do profissional. Nós temos demanda, temos técnicos e agora o tribunal também disponibilizou recursos para pagar os honorários desses profissionais. Então, só traz vantagens e, objetivamente, isso vai ajudar a acelerar os processos e a prestação jurisdicional será muito mais célere e com qualidade. Ainda neste segundo semestre de 2015, a comissão planeja oferecer um novo curso de especialização para profissionais cadastrados no Núcleo de Perícias. O treinamento será voltado aos profissionais das áreas de serviço social, psicologia e pedagogia, com foco nas demandas da infância e da juventude. A partir da capacitação e do gerenciamento dos pedidos de perícias pela comissão, a expectativa é que os atrasos nas perícias, causados pela insuficiência de técnicos especializados nas varas da infância, sejam amenizados em todo o Rio Grande do Norte. A antícrise é uma espécie de direito real de garantia. É quando o devedor ou representante deste entrega um bem imóvel ao credor, para que os frutos deste bem compensem uma dívida. É sempre originado de um contrato. Por exemplo, um imóvel locado que tem o valor de aluguel destinado ao credor, até que cesse a dívida. Após um ano como vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra assumiu a presidência da Corte Eleitoral. A cerimônia foi marcada por apresentações culturais e prestigiada por diversas autoridades locais. O Cine Teatro do município de Parnamirim foi o palco para a cerimônia de posse. A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Maria Zeneide Bezerra, chega ao mais elevado posto da Justiça Eleitoral do Estado como a 50ª presidente a assumir o cargo. O desafio maior, eu nem chamo de desafio, são as eleições de 2016. Um outro desafio é a conclusão do prédio, que há 10 anos anda aí esse prédio, e a gente tem muita fé em Deus que a gente vai conseguir terminá-lo. E dar continuidade a tudo aquilo que Vigílio começou. Mas que afinal, eu digo, repito toda hora, que é uma gestão feita a 4 mãos. Na mesma solenidade, assumiu a vice-presidência do colegiado o desembargador Virgílio Macedo Júnior. Ele também será o corregedor regional eleitoral pelos próximos 12 meses. Trata-se de uma solenidade simples, natural, que ocorre ano a ano no Tribunal Eleitoral e a cada 2 anos no Tribunal de Justiça. Porque nós somos levados para o TRE pelo Tribunal de Justiça. Os desembargadores votam na gente, escolhem aqueles que estão dentro da carreira. E o ano passado fomos eu e a desembargadora. Eu vim para a presidência e ela para a vice-presidência. E agora nós estamos fazendo a permuta como cavalheiramente, isso foi acordado. Como é costume, presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral seguem até o fim da gestão, acumulando as atividades no Judiciário Estadual. Apesar de ser, como você disse, um ato rotineiro, já essa alternância, mas não deixa de ter a sua particularidade e brilhantismo para cada um, porque é uma missão extremamente difícil e honrosa. Autoridades, magistrados e servidores do Judiciário estiveram presentes à solenidade festiva, que ofereceu ao público, além do ato solene, um espetáculo de música e dança em homenagem à nova presidente. A atuação da desembargadora ao longo dos 30 anos de magistratura foi destacada pelos convidados. Tenho certeza que ela vai se conduzir
como sempre se conduziu, como uma magistrada isenta e fiel aos ditames da lei. É uma mulher que gosta de transformação e ela tem uma característica peculiar, ela sai dos gabinetes, gosta de ir ao encontro do povo. Eu acho que vai aproximar cada vez mais a justiça eleitoral do eleitorado, do jurisdicionado, da sociedade de uma maneira geral. Até porque ela tem um histórico de várias ações sociais, de projetos e programas, e eu acho que veio a calhar num grande momento que a justiça eleitoral tem também esse perfil de dar uma maior conscientização ao eleitor, né? Cidadania, etc. E esses exemplos devem ser passados para o eleitorado brasileiro. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre as novidades do Juizado Especial do Aeroporto de Natal. Estão solucionando muitas demandas de forma quase instantânea. Aproveite estes minutos para acessar a nossa página no Twitter e rever os destaques do Poder Judiciário. Compartilhe nossas postagens e interaja conosco. O Justiça e Você volta já. O trabalho realizado pelo Juizado Especial do Aeroporto vem ganhando destaque. A partir de um canal direto estabelecido com as empresas aéreas, as queixas dos passageiros passaram a ser resolvidas com muito mais agilidade e eficiência. Aristóteles é engenheiro civil. Ele conta que, para fugir da rotina estressante, decidiu viajar com a esposa para o exterior. O que ele não sabia é que iria encontrar mais estresse. E nosso voo saía para Natal às 23 horas. E esse voo foi sendo adiado, o pessoal foi avisando e nós só conseguimos embarcar de volta para Natal às 9h30 do outro dia. De acordo com a ANAC, em caso de atraso ou cancelamento de voo, o passageiro tem direito à assistência material, oferecida gradualmente de acordo com o tempo de espera. A partir de 1 hora, o passageiro deve receber da companhia aérea acesso aos dispositivos de comunicação, como internet e telefone. A partir de 2 horas, vouchers para alimentação. A partir de 4 horas, acomodação ou hospedagem. E, se for o caso, transporte do aeroporto até o local da acomodação. Se o atraso for superior a 4 horas ou se houver cancelamento do voo, além dos itens citados, a companhia aérea deve oferecer também ao passageiro opções de reacomodação ou até mesmo o reembolso. No caso de Aristóteles, nenhum desses deveres foi cumprido. Passamos a noite todinha no aeroporto, sentados naquelas cadeiras desconfortáveis. Não foi nos oferecido transporte para hotel, nem acomodação, nem refeição, entre aspas, né? Foi um refrigerante com um pão com uma fatia de queijo durante a noite todinha. Situações como a que foi vivenciada pelo engenheiro podem ser resolvidas com bastante agilidade quando ocorre no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Isso graças ao canal direto estabelecido entre o Juizado Especial do Aeroporto e as companhias aéreas que atuam no Rio Grande do Norte. A solução parte de uma audiência de conciliação entre o passageiro e o representante da empresa aérea, realizada sempre na presença de um mediador. Normalmente, nesses casos, o que nós nos aeroportos podemos fazer é reembolsar os danos materiais. No caso, e de dar cumprimento também àquilo que a ANAC determina, que é a resolução 141/41. Quando existem danos morais, normalmente existe, nós procuramos contactar o nosso setor jurídico de imediato para que eles deem uma proposta e assim nós transmitimos ao cliente e tentamos solucionar a situação da melhor forma possível. A coordenadora do Juizado do Aeroporto, Maria Amélia Chaves, ressalta que, além do prejuízo material, problemas com voos podem acarretar também danos morais. Daí, a importância da atuação do Poder Judiciário. São mecanismos de solução alternativas de conflitos, né? Afastando um pouco o processo formal utilizado no judiciário para resolver e minimizar esses problemas do dia a dia entre passageiro e companhia aérea. O Justiça e Você traz esta semana uma entrevista especial com o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Lanfredi. Ele esteve recentemente em Natal para participar de um evento e conversou com o repórter Alex Costa. Confira.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deve implantar ainda este ano o sistema de audiências de custódia. O mecanismo visa dar celeridade processual. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar em Natal para falar de um tema hoje que é pauta nacional. Como a audiência de custódia deve ser implantada na Justiça Estadual? Despeito do nome pomposo, audiência de custódia, está por detrás deste ato um acontecimento muito simples. Na verdade, se trata basicamente de uma entrevista, onde aquela pessoa que foi autuada em flagrante pela polícia, ela é levada num prazo de 24 horas ao contato com o juiz competente, que na companhia de um representante do Ministério Público, de um defensor público ou de um advogado, haverá, portanto, uma decisão a respeito da necessidade ou não de se manter essa pessoa presa. Haverá, portanto, uma avaliação sobre o grau de periculosidade dessa pessoa, né, e a verificação do cumprimento de todos os rigores processuais, penais em relação à prisão dessa pessoa. Como a audiência de custódia deve ser implantada na Justiça Estadual? Na verdade, o projeto que nasceu no Conselho Nacional de Justiça do ministro Ricardo Lewandowski, ele vem sendo levado às justiças estaduais de todo o país. Hoje já são 12 tribunais praticando audiência de custódia no nosso país, e a intenção é que realmente essa prática ganhe capilaridade nacional. Nós sabemos que em todo o país existe um número limitado de juízes e aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Como será desenvolvido esse trabalho na comarca de Natal? O ministro Ricardo Lewandowski não ignora que os recursos são finitos, que as estruturas do Poder Judiciário estão sobrecarregadas, mas a necessidade é que nós tenhamos que perceber que a audiência de custódia hoje é uma medida estruturante do sistema de justiça criminal. Ela vem para se inserir numa nova realidade, numa realidade que busca justamente fazer um contraponto à cultura do encarceramento que se instalou no nosso país. Nosso país hoje ocupa o 4º lugar entre aqueles que mais prendem no planeta. Temos uma população superior a 600 mil presos e a audiência de custódia é uma medida, na verdade, pouco custosa. É uma medida, na verdade, que não requer grandes investimentos e se trabalha exatamente com a estrutura que está, com a estrutura presente dos tribunais, apenas demandando uma engenharia a respeito da forma de funcionamento desse sistema, cuja solução deve ser encontrada pelo próprio tribunal, entre os parceiros, entre os atores do sistema de justiça local. Quais serão os benefícios para o judiciário e também para o detento, né, para a pessoa que foi presa? A audiência de custódia, como o ministro Lewandowski vem enfatizando, na verdade representa um salto civilizacional no nosso país. É o reforço de uma pauta de direitos e garantias individuais e um resgate histórico de uma dívida que o judiciário tem em relação a esse primeiro momento da persecução penal, o momento em que uma pessoa é detida pelo aparato de segurança pública do Estado e é levada, portanto, ao recolhimento intramuros. A pretensão justamente é fazer desse ato, né, um salto de qualidade nos direitos da cidadania e evidentemente que os maiores ganhos advirão para a própria população brasileira. Na prática, o juiz recebe essa pessoa que cometeu um delito ou uma infração em no máximo 24 horas. Isso então vai fazer com que menos processos se acumulem e acaba trazendo então essa celeridade processual. O sistema que hoje nós praticamos é um sistema que na verdade lida apenas com papel. A pessoa ela fica à margem desse sistema e a audiência de custódia também traz a perspectiva de uma humanização da administração da justiça penal. Essa pessoa é levada, portanto, nesse prazo bastante exíguo ao contato com o juiz se apercebe de quem é efetivamente essa pessoa que foi detida pelas agências de segurança pública do Estado. Ministério Público, Defensoria e advogado acabam intervindo nesse ato e do concerto e da reunião dessas pessoas se extrairá realmente a melhor definição sobre a necessidade ou não de mantê-la presa. Um ato muito simples, um ato muito singelo, mas que tem uma riqueza e um resultado bastante significativo em percebermos melhor as pessoas que estão sendo levadas para dentro do sistema prisional. Isso deve diminuir a população carcerária no país? É um dos efeitos, sim,
E esse resultado já se mostra de uma maneira bastante expressiva no estado de São Paulo, onde a experiência vem sendo capitaneada de uma maneira piloto. No estado de São Paulo, para que os senhores tenham uma ideia, nos últimos 5 meses de aplicação das audiências de custódia, nós tivemos a estabilização da população prisional em São Paulo. Mensalmente nós tínhamos uma realidade que sempre a equação do número de entradas e saídas era sempre negativa, ou seja, sempre se aumentava a população prisional no estado de São Paulo, né, o que já se verificava numa média de crescimento histórico de mais de 10 anos. Com 5 meses de audiência de custódia, coincidência ou não, essa população prisional do estado de São Paulo se estabilizou, a mostrar que a audiência de custódia também proporciona um impacto bastante significativo para a diminuição do contingente prisional que nós temos hoje no país. Nós conversamos com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Geraldo Santana Lanfred. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, um prazer enorme participar desse seu programa. O Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá, nós continuamos em contato pela internet, nas páginas das redes sociais e pelo site do TJRN. Comente nossas postagens e interaja conosco. Reveja os programas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.